Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulinha, bem objetiva. O que o Alexandre de Moraes... Só um minutinho, Guga. O que o Alexandre de Moraes falou depois de todas essas falas do Bolsonaro? Vamos lá, apanhadão geral. O ministro Alexandre de Moraes, ele não respondeu às acusações do Bolsonaro de que seria ele, por exemplo, responsável pelo vazamento de informações de um inquérito da Polícia Federal sobre pagamentos suspeitos de despesas da primeira-dama Michele Bolsonaro. O que o Moraes fez foi determinar a abertura de uma investigação para apurar o vazamento de informações do inquérito através de um procedimento administrativo sigiloso conduzido pelo juiz do seu gabinete, o Ayrton Vieira. Investigações nesse sentido podem, por exemplo, levar ao afastamento do delegado da PF ou de eventual outro servidor que tenha vazado informações, assim como a responsabilização criminal de responsáveis. No despacho, o ministro do STF pediu que a Procuradoria-Geral da República e o delegado da PF que atua no caso, o Fábio Álvares Chor, prestem informações sobre acesso a decisões e relatórios produzidos nos autos, bem como das datas de manifestações da investigação. Na live de terça, Bolsonaro negou qualquer tipo de irregularidade nos pagamentos procedidos e também a gente tem uma informação nova aqui que também dá conta aí de Alexandre de Moraes, porque um grupo de advogados pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esse pedido foi protocolado nessa quarta-feira. E esse documento alega a suspeição do juiz em virtude de gesto de degola que o magistrado teria feito aí durante votação de um caso sobre Bolsonaro. Eu vou ler aqui algumas passagens do pedido. O sinal caracteriza uma manifestação pessoal do julgador, o que é vedado por lei e pela Constituição Federal. Não há dúvidas de sua conduta lesiva à imparcialidade do juiz, pondo em risco todo o processo eleitoral, tendo em vista a proximidade do pleito e seu posicionamento durante a sessão e histórico de perseguições a Bolsonaro. Segundo o processo, a degola referiu-se ao voto de Minerva de Moraes, que sepultou na sequência a divergência de ministros. Na ocasião, a Corte Eleitoral formou maioria pela proibição de lives do presidente nas residências oficiais. Inclusive, viralizou essa imagem ontem, né, desse gesto, que seria vídeo, né? Esse gesto do Alexandre de Moraes e o que isso teria a dizer, o que isso significaria. Então, agora esse pedido de advogados para o afastamento do Alexandre de Moraes. Zoe, começa você essa. Bom, tem duas pautas aí, né? A primeira é sobre o vazamento. Ontem, na live que o Bolsonaro fez, ele pediu ao Alexandre de Moraes que divulgasse os valores que a Polícia Federal achou suspeitos, né? E por isso decidiu aí quebrar o sigilo bancário e investigar. Que divulgue. Por que não divulgaram até agora? Será porque vai ser a mesma coisa que aconteceu com os empresários? Que o próprio Guga falou, não, se não acharem nada mesmo de financiamento em atos antidemocráticos, vai ficar muito feio. Eu lembro bem que ele falou isso depois do programa. E ficou feio mesmo, porque não tinha nada. Será que agora tem alguma coisa? Porque com certeza, se tivesse um valor estratosférico, já teria vazado junto com a quebra de sigilo. Por que até agora não colocaram os valores? Será que são valores de 10, 20, 30, 100 reais? O Bolsonaro, inclusive, falou do valor, Zoe. Ele falou que seriam 12 mil reais repassados a alguém que estava tomando isso, conta. Mas talvez seja. Não, mas ele pediu uma prestação de contas dele e pediu para mas ele pediu para que divulgassem esses valores. Vamos lá, o povo brasileiro merece saber. Divulguem os valores. Será que vai ficar feio mais uma vez para vocês e vai ficar explícita a perseguição escancarada, não só o Bolsonaro, mas também assessores, apoiadores, a própria mulher, a família do Bolsonaro? A quem interessa esse vazamento? Me diz, a quem interessa essa fumaça? O Alexandre de Moraes. Lógico, vocês sabem quando é que eles vão divulgar aí os valores? Depois da eleição. Porque agora eles não estão interessados em trabalhar com a verdade, com os fatos. Eles estão interessados em fazer o quê? Em fumaça, levantar fumaça, em tentar arranhar a imagem do Bolsonaro a 3 dias da eleição. E em relação à degola do Alexandre de Moraes ontem, eu quero lembrar aqui do Felipe G. Martins, que foi perseguido pela imprensa suja, né, que pediram a demissão dele, que queriam condená-lo à prisão, que queriam colocar uma multa de no mínimo 30 mil reais por causa de que ele olhou para, parece um colega aí de trabalho e supostamente, segundo a imprensa, ele fez um gesto nazista. Ele foi massacrado
massacrado durante meses, foi condenado pela imprensa, porque a imprensa não espera, né, sair tudo, a notícia no geral, ver o contexto. Não, eles já saem atacando, denigrindo a imagem, acabando com a imagem da pessoa. Agora, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que estava num julgamento, olhar para o assessor dele e fazer uma graça, olhar e fazer assim, degola? Não, é brincadeira, aí tudo bem, os bolsominions, como colocou um jornal aí, acredito que o Metrópolis que colocou, os bolsonaristas acham que foi uma mensagem, né, contra o Bolsonaro, ou os bolsonaristas. Olha como a imprensa coloca. Gente, o Alexandre de Moraes é um ministro, ele é o presidente do TSE, numa hora de julgamento, não cabe uma brincadeira dessa. Agora, como é Supremo Tribunal Federal, como é TSE, como essa figura esplêndida e maravilhosa do Alexandre, aí é permitido, porque ele é o todo-poderoso, ele pode brincar na hora que não é para brincar, ele pode fazer todos os gestos, que aí não é uma coisa antidemocrática. Agora, quando é alguém ligado ao presidente da República, aí sofre todo tipo de perseguição. A justiça brasileira virou um circo. E antes do intervalo comercial, Paulinha, nós estávamos discutindo esse vídeo aqui, certo, Vini? Coloca na tela novamente para a gente chamar o VAR aqui neste programa. Nós temos que chamar o VAR para entender melhor o que aconteceu aí. O Vini vai colocar as imagens, mas eu quero entender se você acha que é só uma brincadeira, se você vai dar uma passada de pano, ou se você vai para cima. A questão é a seguinte, ele fez um gesto durante uma sessão que estava em julgamento, uma questão relacionada ao Bolsonaro, e por conta disso, os bolsonaristas querem associar isso ao Bolsonaro, como se o gesto fosse para quem estava representando o Bolsonaro na sessão. E já foi esclarecido pela imprensa que esse gesto que ele fez, e até dá para ver pelo movimento dele, né, que ele está olhando meio que para frente, foi para um assessor dele, que ele teria pedido informações, e o assessor demorou a repassá-las. E aí ele fez o gesto, você pode dizer que é inconveniente, você pode dizer que ele não deveria ter feito durante uma sessão. Agora, foi para o assessor dele, não foi para o Bolsonaro, tem nada a ver com bolsonarismo, até porque ele não seria amador. Bolsonaro fazendo ele isso. Não seria amador, ele não seria juvenil de fazer um gesto desse para alguém que está representando o presidente, ainda mais sendo filmado, o Brasil inteiro assistindo. É completamente juvenil supor isso, e a imprensa esclareceu que não é, e não faz sentido, mas é óbvio que os bolsonaristas, eles querem degolar o Alexandre de Moraes, fazem pedido de impeachment lá no Senado para ver se derruba ele, dizem que ele está instalando a ditadura da toga, já ele vai chegar pilotando um tanque lá na esplanada dos ministérios, deve ser isso, sendo que a gente sabe que o Alexandre está reagindo, ele sim reagindo a vários ataques contra a Constituição, contra o sistema eleitoral de um presidente que ontem voltou a refutar a eleição, voltou a dizer que pode não ter eleição, que a gente pode não ter o direito de escolher o nosso presidente. Então é óbvio que se a gente tem um ministro tão contundente reagindo a pessoas tão poderosas, ele vai ter um ataque poderoso contra ele, e muitas vezes golpe baixo como esse, de tentar espalhar que ele estava fazendo um gesto de degola para o Bolsonaro. Mas deve ser bom trabalhar com Alexandre de Moraes. Deve ser uma delícia. Deve ser bem legal, coitado, né? Desse assessor. Uma pressão boa. Olha, coitado, imagina o Alexandre, sei lá, dá um esporro no assessor, aí o assessor sai da sala e fala, aí faz algum xingamento, né? Como é normal você fazer quando tá irritado com o chefe, fala alguma coisa, e outro escuta, vai lá e fala pro Alexandre. Será que ele manda prender o assessor? Não, assim como mandou prender o pessoal que apoia Bolsonaro? Não, mas eles foram tava num clube aqui, Clube Pinheiros, não foi? Aí tinha um pessoal comentando, falando mal do Alexandre, aí tinha um segurança do Alexandre de Moraes que contou e o cara foi detido e tudo. Paulinho, eu quero uma análise aqui em São Paulo. Degola. Chamou o Bolsonaro de FDP e foi levada também. Deixa eu começar dizendo óbvio aqui, mas necessário, e eu tenho certeza que eu vou falar pela Zoe aqui também, ela me corrige se eu não estiver falando por ela. É um comentário vil, né, mas ninguém aqui na bancada quer degolar o Alexandre de Moraes. Ninguém. Né? Essa é uma invenção de má fé para depois inventar dele? Que nós incitamos o ódio. Degolar o impeachment. Nossa, olha como depois vai justificar a perseguição contra os colegas, dizendo que a gente está pedindo a degola, deturpa depois as palavras como quiser. Então, para deixar claro aqui, ninguém. É inaceitável. É por essas e outras que a convivência se torna insuportável. O que nós queremos é simples. Que o Alexandre de Moraes
cumpra o seu papel no limite da lei e que seja responsabilizado pelas instituições quando não o fizer. Agora, vamos aos fatos especificamente. Ninguém presta atenção nessas coisas nas reportagens, mas veja, a Paulinha estava falando. Um juiz do gabinete do Alexandre de Moraes vai apurar se o Alexandre de Moraes vazou as informações sigilosas. Ele vai fiscalizar ele mesmo. E aí vai chegar à conclusão que ele mesmo é inocente. Terminar de falar sobre o que eu estava falando antes da gente cair, que era sobre o fato da apuração do vazamento, né, da violação de sigilo funcional, vazamento das informações, onde o próprio gabinete do Xandão vai fiscalizar se o Xandão violou o sigilo funcional, né? E aí o que eu estava dizendo é incontroverso que houve cometimento de crime. Incontroverso, o crime aconteceu. E aí quando acontece um crime, seja quem for o autor, né? Quando acontece um crime, o que acontece? A polícia investiga o cometimento de crime. É a polícia, não é o Xandão. Não existe esse órgão de investigação, de abertura de processo administrativo para cometimento de crime. Você pode até abrir também, mas tem que haver investigação do cometimento do crime. E quem apura cometimento de crime é a polícia. E por que a polícia não está apurando esse caso? Por que o próprio Xandão, olha que loucura, o próprio Xandão vai fiscalizar se ele mesmo cometeu o crime? E mais, né, tanto em relação a este fato, quanto em relação ao gesto da degola, onde o ministro Alexandre de Moraes tem todo o direito de explicar em detalhes o que aconteceu. O local para ele explicar isso é o Senado. Não tem um bosta de um senador que convoque, que consiga aprovar a convocação do ministro Alexandre de Moraes para prestar esclaração em relação a esses fatos. Alguém corta o microfone do energúmeno, por favor. Não tem como cortar o teu, né? Que fala a palavra. Tem um senador que possa convocar para explicações como é que esses fatos não são fatos relevantes o suficiente para pedir esclarecimento. Ora, o poder do Senado, o Senado tem essa atribuição, a fiscalização do Poder Judiciário. Onde está o Senado Federal? E por isso que é tão importante que, agora, domingo, as pessoas que vão votar nos senadores, eu não acho que a lista de candidatos seja muito boa, mas a preocupação, o compromisso número 1 que um candidato ao Senado tem que ter nesse momento com o Brasil é o de exercer o papel de fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Fala, Guga. Vamos lá. O Senado, é por isso que eu não gosto de generalizar, o senador Girão, ele já tentou de várias formas chamar o Alexandre, pautar o impeachment do Alexandre, mas sem o apoio do Pacheco, que é o presidente do Senado, não se consegue fazer nada. Mas tem senador tentando. Mais uma vez pedir desculpas para a audiência do programa por mais um palavrão, 2 na sequência do Ursão. Ele é uma pessoa desagradável e desequilibrada, ele não consegue manter um nível no debate, ele sempre apela para ofensa, para baixaria, ele joga desse jeito. Inclusive, ele me disse que ia fazer o pior dele e ele realmente está fazendo o pior dele. Está cumprindo com o que me prometeu. Ele me falou, vou fazer o meu pior. Eu sou uma pessoa de palavra. Faça o seu pior. Eu disse para ele, não vou rebaixar o programa, não me coloque no seu patamar. Mas ele está querendo, mais uma vez, rebaixar. Então, eu peço desculpas em nome do programa a quem ouviu isso. Se você não me respeita e não respeita o programa, respeite a audiência. Respeite a audiência. Não xingue ninguém. Desliga, por favor, o microfone dos dois, porque ninguém aqui fala em nome do programa. Quem fala em nome do programa aqui sou eu. Se vocês querem ou não querem, é assim que funciona.